FMP Cast. Conteúdos exclusivos desenvolvidos por professores e acadêmicos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Conrado Paulino da Rosa, sou coordenador da pós-graduação presencial e EAD em Direito de Família e Sucessões da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O tema do episódio de hoje é sobre parentalidade no mundo digital. Porque, afinal de contas, certamente a forma como você cria os seus filhos ou os criará é totalmente diferente da forma com que você vai ser criado, com o que você foi criado, na verdade. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente tem uma experiência totalmente diferente. Você pode ter percebido como, por exemplo, uma tarde sem WhatsApp, uma tarde sem Instagram ou Facebook, que vai fazer toda a diferença nos negócios, nas relações humanas e que a gente descobre, inclusive, que o telefone foi feito, veja só, para ligar. E aí, nós precisamos pensar até que ponto esse tipo de interferência desse mundo conectado também traz nas questões parentais. Porque a gente tem hoje, dentro dos deveres inerentes à parentalidade, a questão do poder familiar, que o poder familiar, que está previsto lá no artigo 1630 e seguintes do Código Civil, ele trabalha com uma lógica bem diferente do Código Civil de 16, porque o Código Civil de 16 ele tinha o então pátrio poder. Esse pátrio poder era exercido apenas pelo marido. Eis que, em 62, quando nós tivemos o Estatuto da Mulher Casada, foi uma grande transformação a ser efetivada a também coparticipação dessa mulher no exercício desse então pátrio poder, mas mesmo assim nós tínhamos um viés ainda preconceituoso de que o pátrio poder ele deveria ser exercido pelo homem em colaboração da mulher e que se tivesse divergência a palavra do pai deveria prevalecer e caberia à mãe se socorrer do juízo. Hoje, quando você faz a leitura do artigo 1631, o então poder familiar, que justamente essa transição de nomenclatura vem para demonstrar esse novo momento do exercício desse poder-dever, e que mesmo assim existe uma crítica doutrinária bastante grande para o termo poder familiar. Muitos autores, ainda durante a vacatio legis do atual Código Civil, passaram a denominar esse instituto como autoridade parental. E você pode perceber que a própria lei da alienação parental, que é a lei 12.318, quando ela vai falar a respeito disso, ela trata esse instituto como autoridade parental. A verdade é que, ao meu sentir, trocar poder familiar por autoridade parental é você trocar 6 por meia dúzia. Porque, afinal de contas, se a ideia é nós fugirmos de um modelo autoritário e despótico, tal qual nós tínhamos no Código Civil de 16, porque nós tínhamos ali uma família hierarquizada, hoje eu penso que o mais adequado é nós chamarmos esse instituto como função parental, porque hoje a criação de filhos se dá de uma forma democrática e não mais impositiva. A gente teve alterações legislativas recentes que nos ajudam a criar esse novo momento, como, por exemplo, a edição da Lei 13.010, que lá na origem ela era chamada de Lei da Palmada e que acabou sendo batizada como Lei Bernardo, por causa daquele acontecimento com o menino Bernardo Boldrini no interior aqui do Rio Grande do Sul. E veja, a questão hoje de um exercício de parentalidade não admite nenhuma forma de violência. Ou seja, aquilo que nós vivenciamos, todos nós aqui possivelmente vivenciamos uma situação de agressão ser utilizada como modelo pedagógico. Hoje, nenhuma pessoa que tenha crianças e adolescentes sob sua responsabilidade poderá exercer esta parentalidade, este cuidado, usando da violência física, nem mesmo da violência psicológica. E neste novo momento dessa parentalidade, num momento de igualdade, não só entre essa cogestão parental que deve existir entre o pai e a mãe, mas também pensando nas famílias homoafetivas desses pais e dessas mães, nós também precisamos ter essa lógica democrática dentro da própria participação dessa criança, desse adolescente no processo de criação.
Ah, Conrado, mas a gente ouve falar muito que o ECA trouxe muitos direitos e poucos deveres. Gente, a verdade é que o ECA é um microsistema jurídico importantíssimo que veio, sim, garantir aquilo que a Constituição Federal trouxe às crianças e aos adolescentes, que é a proteção integral. Você não pode basear aquele discurso que muitas vezes é utilizado nas redes sociais como um argumento teórico. Você tem ali um discurso, muitas vezes, desprovido de qualquer argumento científico. E dentro desse mundo mais democrático, onde os filhos precisam também serem enxergados enquanto sujeitos de direitos, a gente precisa, sim, se preocupar em quais são as consequências do mundo digital nesse exercício da parentalidade. Porque, afinal de contas, você possivelmente está nos escutando ou nos assistindo e está acompanhado do seu filho. Só que nesse momento o teu filho está usando um tablet, ou ele está usando o celular, ou ele está assistindo não TV aberta, ele está assistindo um streaming. E veja que isso certamente vai trazer modificações, sim, comportamentais. Porque, veja, um paralelo que a gente pode traçar é que eu, assim como você, só poderia assistir os programas da televisão quando era o horário previsto. Você tinha lá o programa que você gostava, você tinha que esperar aquele momento para ser atendido pela televisão. Hoje, uma criança com pouco tempo de vida, ela já começa a chorar num grau de ansiedade muito grande porque entrou um anúncio no streaming, ali no YouTube, que acabou atrapalhando a exibição da galinha pintadinha ou qualquer outro que seja o personagem. E veja que certamente isso na idade adulta vai trazer repercussões. Mas também a gente precisa pensar na exposição dos riscos. Por quê? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de bico, mas a gente sabe que em muitos lugares do país é denominado como chupeta. E a verdade é que a questão das telas hoje acabaram se transformando como uma espécie de chupeta digital. Por quê? Se você tem filho, você vai ter pelo menos um tablet ou vai disponibilizar o celular para ele, o seu celular, em alguns momentos. Até principalmente quando você vai num restaurante. Você ter ali, no momento do restaurante, um tablet ou fornecer o celular, você vai ter pelo menos alguns minutos de tranquilidade para poder conversar com seu esposo ou com a sua companheira, ou simplesmente poder fazer a sua refeição. Veja, assim como antigamente a nossa grande preocupação da criação de filhos era o uso dessa chupeta, hoje seguramente você fornece as telas para o seu filho, seja para distração, seja para que você consiga fazer as suas atividades. Agora, a gente precisa perceber até que ponto a exposição precoce às telas não vão trazer consequências preocupantes, porque a nossa geração ainda não tem condições de mensurar esses riscos. Eu sempre costumo usar como referência aquela situação que as gerações que nos antecederam passaram com os cigarros, porque era muito comum que as pessoas fumassem, primeiro, porque as pessoas não tinham noção dos riscos, segundo, porque fumar muitas vezes era até mesmo uma forma de status. Pois é, agora, a verdade é que o tempo demonstrou que o cigarro é bastante nocivo e aí a sociedade passou a se preocupar com o uso do tabaco. Veja que as telas, nós todos que somos aí imigrantes digitais, né, nós não somos nativos digitais tal qual os nossos filhos são ou serão. Você tem a certeza de que em algum momento essa superexposição vai trazer consequências. E não é só isso. A gente também tem que pensar na situação dos riscos que esta criança ou esse adolescente pode correr sem a supervisão devida dos adultos pela utilização das redes sociais. Porque, vejam, seguramente você que tem filhos não permite que o seu filho brinque na rua sem supervisão. Para você permitir aquela experiência que todos nós tivemos de talvez andar de bicicleta ou skate ou carrinho de rolimã pela rua, você, hoje, para permitir que o seu filho faça isso, você vai ter que morar num condomínio fechado ou deixar um adulto permanentemente em supervisão. Ou seja, assim como você não deixa o seu filho na rua sem supervisão,
a gente precisa também ter, de certa forma, uma preocupação quanto a isso para a utilização da internet. Porque também escuto de muitos pais dizendo, não, eu fico muito tranquilo com meu filho, porque afinal de contas ele não sai de casa, ele só fica em casa jogando. Pois é, infelizmente, você não sabe se nesse ambiente de jogos não tem o que nós denominamos como um predador digital, que justamente está utilizando esse ambiente que é principalmente utilizado por adolescentes ou por crianças para, desta forma, acabar tentando aliciar o seu filho para algum fim. E aí a gente tem a prática, por exemplo, do sexting, que muitas vezes esse abusador ele vai forçar, vai criar um ambiente com este adolescente ou com esta adolescente para que forneça mensagens com fotos suas, fotos sensuais, para depois ser usado como extorsão. E não só isso. Não são apenas esses predadores digitais que sim a gente deve se preocupar, mas também no fato de que, pela falta de experiência, o seu filho pode ser um agente promotor de alguma violência. Imagina que neste momento, no grupo de WhatsApp da turma, o teu filho ou a tua filha está praticando alguma forma de bullying com um colega. Então veja que esta consequência demanda uma supervisão, até porque você não pode esquecer que dentro da seara da responsabilidade civil, qualquer dano que for causado pela criança ou pelo adolescente, quem vai responder vão ser os pais. Então, Conrado, tu está querendo dizer que nós precisamos ter mecanismos de controle das crianças e dos adolescentes? Eu tenho certeza disso. Mas, Conrado, esse adolescente, né, se a gente for pensar no adolescente, ele não tem direito de intimidade? Sim, ele tem direito de intimidade, só que a gente precisa mitigar um pouco, considerando o potencial de riscos. Tá, Conrado, mas o que você recomenda? Bom, nós temos cada vez mais ferramentas de controle, de que a gente possa ter as telas sendo utilizadas com um tempo, e aí você pode ter aplicativos que vão controlar o tempo de acesso a essa ferramenta. Você pode ter e deve ter a rede e o acesso à senha dos dispositivos que o seu filho ele utiliza. E mais, a gente precisa pensar em um momento de uma pedagogia para o mundo digital. Porque os riscos não são gerados apenas pelos pequenos, mas também pelos adultos. E é por isso que aqui na pós-graduação em Direito de Família e Sucessões da FMP, em uma das disciplinas a gente discute a prática do sharenting. Conrado, mas o que seria o sharenting? Vem da junção de duas palavras em inglês. É to share, que seria compartilhar, e parenting, que seria a parentalidade. Ou seja, o sharenting seria compartilhar a parentalidade. Mas, Conrado, qual é o problema nisso? Veja, você compartilhar fotos do seu filho ou da sua filha nas suas redes sociais, em regra não teria problema. Mas, será que você realmente tem necessidade de postar as fotos com o uniforme escolar do seu filho ou da sua filha? Sendo que aí você vai estar entregando todos os dados aí de onde ele estuda e qual é, muitas vezes, até o turno. Uma outra situação que a gente tem que pensar é: será que o meu filho no futuro gostaria que esta imagem pudesse ser divulgada? Porque vamos se colocar no lugar dos nossos filhos. Para pensar na primeira experiência que você levou um namorado ou uma namorada para tua casa. Talvez, numa atitude que te matou de vergonha, o teu pai ou a tua mãe pegaram lá a caixa de fotos e começaram a demonstrar essas tuas fotos com situações que tu não gostaria de compartilhar. Agora, no mundo digital, será que o seu filho daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, ele vai ficar confortável com a exposição da intimidade? Ou seja, a gente precisa fazer esse filtro, porque afinal de contas, nós todos, enquanto imigrantes digitais, não sabemos ainda o potencial de riscos que nós podemos gerar a esses filhos. Eu tenho uma situação pessoal, por exemplo, que quando eu tinha 3 anos de idade, eu comi meia carteira de cigarro da minha mãe. Veja, se eu não tivesse contado para você nesse momento, você não ficaria sabendo.
Mas agora, você certamente vai ter, assim como eu, situações na sua infância que você não gostaria de compartilhar, que você gostaria de dividir apenas com aqueles que você tem maior proximidade. Ou seja, a questão dessa educação digital e de uma parentalidade no mundo digital visa trazer ferramentas não só para as questões da proteção dos filhos por atitudes deles próprios, mas também de atitudes de nós adultos que precisamos repensar as nossas atitudes neste mundo 4.0. Quer saber mais? Fica aí o convite para você conhecer tanto a nossa pós-graduação presencial, que é quinzenal nas sextas e nos sábados, quanto a nossa pós-graduação EAD em Direito de Família e Sucessões, aqui na Fundação Escola Superior do Ministério Público. Acompanhe as nossas redes sociais e até o próximo episódio. Mais informações no site fmp.edu.br ou nas redes sociais da FMP.